Boa noite, paz seja convosco. Estou entrando aqui agora nesta live para liberar uma palavra sobre aqueles que têm fome de Deus. Eu quero ministrar em 7 minutos sobre o tema o poder do jejum com a oração. Desde quando eu cheguei na igreja, os antigos jejuavam muito. Eles jejuavam para Deus revelar a mensagem, eles jejuavam para Deus revelar tudo o que tinha que acontecer dentro da igreja. E eu digo assim para vocês que o jejum ele não substitui a oração e o jejum ele não mexe em Deus, ele mexe em nós, tá? Eu quero citar um texto, eu vou citar um texto que se encontra em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21. A palavra de Deus diz assim: porém, esta castra não sai senão por meio de oração e jejum. Aqui é Jesus ensinando aos seus apóstolos um grande segredo, porque eles estavam diante de uma castra de demônios, quer dizer, uma legião, milhares de demônios, e eles usaram autoridades que anteriormente tinham dado certo em alguns lugares, e não surtiu efeitos diante daquela castra de demônios, daquele vespeiro de demônios. E eles perguntaram ao Senhor Jesus o porquê que aqueles demônios não os obedeceram, mesmo eles usando aquela autoridade, usando o poder que Jesus lhe havia ensinado, mas não deu em nada. E Jesus falou para eles: olha, vocês vão encontrar no ministério de vocês muitas batalhas espirituais. Tem batalhas que você as vence apenas orando, mas tem outras que só é resolvida se você acessar o poder do jejum. Então, assim como aqui os discípulos não tiveram êxito nesta batalha espiritual, tem muitas pessoas que não estão vencendo em uma área da sua vida, porque simplesmente a oração não resolve. Está faltando jejum. E você precisa entender sobre o jejum, que o jejum não é simplesmente para mover a mão de Deus. O jejum é para mover a espiritualidade que está sufocada por nossa carne. O jejum é simplesmente você tirar o foco da sua carne, da sua natureza humana, para poder você ficar apto para receber a autoridade que Deus já te deu, tá? O cristão não vence batalhas espirituais com força humana, influências ou estratégias naturais. Existem lutas no mundo espiritual que você só pode vencê-la se você fazer um período de jejum, de oração em prol daquilo. Às vezes é na família, na saúde, no casamento, na vida profissional, principalmente você que vem de uma família atribulada. Você que é de uma família de pessoas que eram escravas dos espíritos. Então você precisa ficar aqui comigo nesta live, que no final eu vou tentar te ensinar como se deve ser feito um jejum. O que é oração? A oração é comunhão com Deus, alinhamento com a vontade de Deus. Quando você ora, oração, você ora e depois de orar, você precisa ter uma ação. Existe a oração e existe o clamor. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz: clama a mim, respondeste-eis. Anunciaste-eis coisas grandes e ocultas que você não sabe. A Bíblia diz também, lá no Novo Testamento, orai sem cessar. Sem oração, o cristão fica fraco. Com oração, ele permanece de pé. O porquê que tem muitas pessoas que não conseguem se afirmar em Deus? Elas não conseguem romper em uma área da sua vida. Porque tem tudo. Estudou, tem conhecimento, tem a graça, mas não tem oração.
todas as vezes que eu oro, eu estou buscando a ajuda de Deus, estou buscando a força de Deus. E uma vez que você descuida na oração, você perde força no mundo espiritual. Então, a oração é tipo uma perna direita. E nós precisamos alinhar a oração com algo mais violento, que é o jejum. Jejum. O poder do jejum e da oração juntos. Separados já são poderosos, têm seus efeitos. Juntos se torna uma arma espiritual imparável. Não tem nada que você possa fazer no mundo espiritual que são mais fortes que essas coisas. Declaração de fé, um voto, a obediência e oração e jejum juntos, tá? Mateus capítulo 7, versículo 21, está falando que certa casta de demônios, legiões de demônios, só sai da vida de alguém se tiver um jejum de verdade, tá? Um jejum de verdade, não é um jejum que você faz dormindo, não. Eu vou falar sobre isso aqui. Em Marcos 9, 29, o jejum libera autoridade espiritual. Em Atos capítulo 3, versículo 2 e 3, a direção de Deus foi liberada a alguém que buscava uma resposta por causa de oração com jejum. Existem níveis de vitórias que só são alcançadas quando na oração tem um jejum. Tem portas que só se abrem pelo poder de um jejum. Tem libertações que só acontecem por causa do poder de um jejum, por poder de um jejum. Tem curas que só acontecem pelo poder de um jejum. Desculpa. Então, o que o jejum e a oração produz na vida de um cristão, de um católico, de alguém que quer libertação, quer receber de Deus? Primeiro, o jejum promove libertação espiritual. Em Daniel capítulo 10, do 2 ao 12, os céus responde ao jejum de Daniel, que você conhece aquela história dos 21 dias, que é o jejum mais conhecido, que alguém fala, mas jejum é só ficar sem comer? Não. Daniel fez um período de jejum separando algumas coisas que ele poderia comer, e alguém fala, isso não é jejum. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, olhe bem nos meus olhos. Você fazer um jejum comendo uma vez por dia, que eu já fiz, você fica aí às 18 horas, você faz aquela refeição violenta, você fala, estou satisfeito, suporto mais 24 horas. É muito mais fácil do que você ficar 21 dias sem redes sociais. Escreva aqui um comentário aqui se eu tenho razão, sim ou não. Ficar 21 dias sem TV, quem gosta, sem internet, quem além de gostar das redes sociais ainda precisa para trabalhar. O irmão cafezeiro aqui, quem aqui toma café 2, 3 vezes ao dia? Você já pensou você ficar 21 dias sem tomar esse bendito café? Você já pensou você ficar 21 dias sem ir à academia, sem treinar? Você ficar 21 dias sem vaidades, 21 dias sem fazer algo que você normalmente faz uma vida inteira? Então, o jejum de Daniel, que é criticado, ele é mais violento que esse jejum que nós fazemos, porque vai tirar um hábito por 21 dias. E quando se fala de 21 dias, se fala de uma libertação total. A neurolinguística, quando você estuda um pouco sobre isso, eles falam a respeito de 21 dias, sumir 21 dias, praticar um hábito de 21 dias, orar 21 dias, jejuar 21 dias, treinar 21 dias, algo que você possa fazer 21 dias. Depois de 21 dias, teu cérebro já aprendeu e vai continuar fazendo. Quer ver coisa? Tem gente que não tem o costume de passar fio dental no dente. Se você passar 21 dias passando fio dental no seu dente, depois dos 21 dias você não consegue dormir até passar algo para limpar os seus dentes. Então, esse jejum de Daniel, Deus colocou já no ápice de algo para mudar um cativeiro. Escute isso. 21 dias de oração, 21 dias de jejum. Quem faz esse propósito é alguém que quer mudar algo na sua vida, um costume ruim, um hábito ruim, uma libertação, um desejo, um pensamento. Você que veio de uma família perturbada, então eu te recomendo 21 dias, tira algo que você não vive sem. E com certeza Deus há de se manifestar de uma forma poderosa.
O que aconteceu com os 21 dias de Daniel? Teve resposta, o anjo desceu, o inimigo caiu por terra e Deus lhe dera a vitória nas suas batalhas. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, do 3 ao 4, a Bíblia diz que Josafá venceu o inimigo. Como ele venceu seu inimigo? Orando e jejuando. Sem oração e jejum, tem guerras que você não pode vencer. Meu amigo reverendo Wellington Manfini. Sem o jejum, tem batalhas que você perde elas. E você tem que rapidamente ter esse discernimento. Essa batalha que você está enfrentando, você já está anos administrando isso. Será que não está faltando você pegar pesado mesmo, consigo mesmo? Porque o jejum eu pego pesado comigo, para trazer Deus na situação, tá? O jejum eu pego pesado com a minha carne, para que o meu corpo fique apto para receber a resposta de Deus. Deus liberou autoridade espiritual sobre Josafá. Lucas capítulo 4, do 1 ao 14, Jesus venceu Satanás. Jesus é exemplo de jejum, ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele foi sustentado pelos anjos. Então, se Jesus fez um jejum pela humanidade, se Jesus fez um jejum antes de começar um grande projeto de Deus que era salvar as nossas vidas, o porquê que você não quer jejuar? O porquê que você não quer pagar preço? O porquê que você não pode tirar um alimento? Por que você não pode se consagrar? Melhor do que ficar reclamando que Deus não é com você, é você abrir um propósito de jejum hoje para arregaçar sua carne e dar vida ao Espírito Santo que está aí, me perdoe, meu pai, sufocado pelas suas necessidades humanas. Você quer dinheiro, você quer trabalhar, você quer treinar, você quer cuidar da aparência, mas não quer cuidar da alma. E o jejum é tão violento que é comprovado pela ciência que quando o homem ele pratica o jejum, ele tem o poder de matar células de câncer no corpo. O jejum não serve para emagrecer, que emagrece também, mas consome a energia da gordura. Então, quem pratica jejum vive mais. Quem pratica o jejum não morre de câncer. Quem pratica o jejum tem mais saúde. Então, nós devemos praticar o jejum. Praticar o jejum. Esdras 8, 21 a 23. Ele praticou um jejum pedindo a Deus jornada feliz e uma viagem muito longa que ele iria fazer. Ele pediu proteção pessoal no seu jejum, proteção da sua família e proteção dos seus bens. Ele revela os níveis de ataques espirituais. O diabo vem primeiramente contra você. Se ele não puder com você, ele vem contra a sua família. E se ele não conseguiu tocar em você, na sua família, ele vai tocar em algo que para muitas pessoas é até mais importante que as suas próprias vidas, que é o bolso, que é os bens. E o que aconteceu com Esdras? Deus lhe concedeu uma jornada feliz, porque o jejum é um pedido de urgência, é um pedido que Deus olha com mais atenção, porque Deus vê pressa na vida de quem está jejuando, se consagrando por algo. Quinto tópico, por que todo cristão precisa jejuar e orar? Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito. Meu amigo, todas as vezes que você participa de uma alimentação, que você se alimenta, você está alimentando a sua carne ou seu espírito? Sua carne. Então, a única coisa que nós fazemos que alimenta o nosso espírito, jejum, oração, meditação da palavra, a busca pelo Espírito Santo. Então, qual foi a última vez que você praticou um jejum, que você se consagrou, que você buscou na palavra? Então, cá para nós, tem pessoas que estão me assistindo aqui, que a sua alma está faminta, o seu espírito está sequíssimo de fome espiritual. E esse culto aqui é Deus te buscando. Você precisa voltar ao jejum. Você precisa mortificar a sua natureza humana. Você precisa fazer um jejum por uma área da sua vida que não rompe há anos. Você fica aí mendigando, pedindo oração a e a B. Viva uma experiência você mesmo com Deus. Deus quer se revelar a você, como se revelou a pessoas no passado que praticaram o jejum. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, porque o inimigo não respeita o cristão acomodado. Então, se você é um cristão que está acomodado,
que não mergulha mais no Senhor, que não busca mais o Senhor, não faz uma corrente de oração, não participa de um projeto de vida, é um voto, você está fora, vamos subir um monte, você não vai, uma busca na igreja, você não participa, vamos fazer um congresso, você está fora de tudo, meu amigo, você está fora do reino já faz muito tempo, você é um morto-vivo. O diabo nem mais está mexendo com você para você não cair, alguém lá e te despertar. Escute isso, tem pessoas que já morreram na fé e as suas vidas estão aparentemente tranquilas, porque o diabo não quer mexer nele não, porque se ele cair, alguém vai lá, vai visitar a casa dele, ele sumiu da igreja, alguém vai lá. Então, meu caro amigo, é uma questão de lógica. O inimigo quer você morninho, mas se você praticar o jejum, Deus vai fazer algo dentro de você que ainda não foi visto. Porque sem vida espiritual não há vitórias constantes. Quem ora vence, quem jejuma governa o seu corpo, o seu espírito e a sua alma. Para quem não sabe, Deus criou o homem espírito, alma e corpo. A queda do homem mudou para corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, os seus desejos são parecidos com o da carne. Cuidado com a alma. O desejo da alma é parecido com o desejo da carne. Então, se o cristão ele não consegue jejuar, então ele não tem uma vida de governo. Ele é governado por sua carne. Por que pessoas que são viciadas, pessoas que têm dependências por algo, eles não conseguem se libertar? Porque a carne dele, a natureza dele, a mente dele está sobressaindo nesta batalha espiritual. Mas quando a pessoa, que seja um alcoólatra, um dependente químico, ele diz assim, poxa, eu vou lutar, eu vou vencer. Ele entra para o jejum, ele começa a lutar de igual para igual com a sua carne ou com o mal que está tentando governá-lo. Sexto, como jejuar, orar de forma correta? Você quer aprender? Em Mateus 6, do 16 ao 18, a Bíblia diz que devemos jejuar com propósito, sem ostentação. Por que sem ostentação? Porque os homens do passado ficavam na praça jejuando e batendo no peito para que as pessoas soubessem que eles estavam em propósito. Não, essas coisas se fazem em secreto. Fecha a porta do seu quarto, tá? Você precisa de um propósito. Você precisa ter fé que Deus vai te responder. Em Tiago 5,16, a Bíblia fala, a oração feita por um justo pode muito. Então, a oração já é poderosa. E uma oração com jejum? Aleluia. Vamos concluir. O que não está, conclusão, vou aplicar algo forte na sua vida. O que não está se movendo na sua vida não precisa mais de explicações, precisa de jejum. Portas fechadas se abrem no momento do jejum. Cadeias são quebradas no momento do jejum. Enfermos são curados pelo poder do jejum. Famílias são restauradas, ministérios, grupos, células recebem vida quando as pessoas se levantam para jejuar, matar a sua carne, que é o nosso pior inimigo para vivermos a vontade de Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Deus nos quer jejuando. Jejum e oração não são opções, são as melhores espadas para vencermos guerras espirituais. Você está pegando isso? Eu vou falar de algumas pessoas que jejuaram na Bíblia Sagrada. Tem algumas pessoas na Bíblia que elas jejuaram. Moisés jejuou 80 dias, 2 quarentenas. Você sabia disso? Você sabia disso? Jesus jejuou, Paulo jejuou, os discípulos jejuavam, a igreja de Jesus, de Cristo jejuava. Então, Esté jejuou 3 dias sem comer, e você está aí, querendo vencer a oração, só lendo o Salmo 91 e achando que é suficiente. Meu amigo, desculpa te falar aqui. Você precisa plantar sua própria árvore. Você precisa cavar seu próprio poço. Como assim, Marcos?
você precisa buscar. Quando Jesus morreu na cruz, foi para e rasgou o véu, foi para que nós possamos ter acesso a ele. Você não pode ficar preso na oração do seu pai, da sua mãe, de um pastor, de um bispo, de alguém da internet. Você precisa construir um propósito da sua experiência com Deus. Você tem que ter pelo menos 2 vezes na semana para jejuar. Vou matar essa carne, essa maldita. É por causa dela que eu não consigo romper. Você não consegue se afirmar. Você não consegue vencer. Você não consegue prosseguir. Por quê? Todavia, uma pessoa que não jejua, ela tem uma vida espiritual limitada. Todos os homens na Bíblia fizeram um propósito de jejum para acessar as promessas de Deus na sua vida, para entrar no mundo, no nível espiritual. E você que está me assistindo aqui agora, eu peço, se você tem alguma dúvida sobre o jejum, você escreve aqui, por favor, que eu vou ler aqui alguns comentários, se é que alguém tem dúvidas do jejum, como se faz um jejum, alguma dúvida, você escreve aqui, que eu vou tentar te explicar, tá? Enquanto isso, eu vou falar para você que a partir de domingo a domingo, do dia 1º a dia 8 de fevereiro, todos nós da Quadrangular do Santo Antônio dos Prazeres estaremos com uma campanha de uma semana, de 24 horas por dia de jejum e oração. Isso mesmo. Como será? Nós vamos colocar um grupo jejuando da meia-noite ao meio-dia, outro grupo do meio-dia à meia-noite, do meio-dia às 18, e nós vamos virar. Será 8 dias de jejum, 24 horas. E eu tenho certeza que cadeias cairão, doenças cairão, demônios cairão, enfermidades sairão, portas se abrirão, porque não tem cadeias que fiquem de pé diante do jejum. Tem alguém que tem alguma dúvida? Escreva, por favor. Eu vou falar a minha experiência do jejum. Quando eu jejum, o jejum é para mim, tá? O jejum é para matar a minha carne, me dar acesso ao entendimento do que Deus quer falar. Porque se eu não jejuar para Deus abrir os meus olhos, a bênção vai estar diante de mim, eu não vou vê-la. Você pegou essa? Então, como é que o Marcos faz o jejum? Normalmente, eu faço 2 tipos de jejum. Eu começo às 18 horas. Às 18 horas, eu faço uma oração simples. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou em tua presença para começar um propósito de jejum, para mortificar a minha carne e dar vida ao teu espírito. Que enquanto eu estiver jejuando, que o Senhor libere poder, abra os meus olhos, cumpra a promessa. O meu propósito é o avivamento da igreja, é pelas células, é pela vida da irmã fulana, é pela vida do meu primo Beltano. Eu te apresento essas pessoas, Pai. E até amanhã, no horário tal, eu não vou comer, não vou beber. Por X dias vou fazer isso. Então, eu já fiz um propósito, já determinei metas e já amarrei. Pois bem, agora eu estou jejuando. Porque tem pessoas que querem fazer o jejum até meio-dia. Mas você quer saber o horário que eles vão dormir? Vão dormir à meia-noite e acordam meio-dia. Isso não é jejum, irmão. Isso é coisa de tolo. Isso é coisa de tolo. Fazer jejum dormindo não é jejum. Que sacrifício é esse? Sabe, eu conheço um caso de um rapaz que já me auxiliou. Nós estávamos montando o jejum. Escute esse caso. E de repente ele falou, eu vou fazer o jejum, eu vou tirar a TV. Aí, amanheceu o dia, tal. Eu fui lá visitar o irmão, era um amigo, um auxiliar. Quando eu cheguei na casa dele, não tinha TV. Eu falei, meu Deus, esse irmão fez um propósito de jejum, tirou a televisão, mas ele não tem televisão em casa. Eu perguntei, ô fulano de tal, você tirou o que no seu jejum? A televisão. Eu falei, você não tem televisão aqui? Ele falou, não tem televisão. Eu tirei a televisão. Eu falei, você é tolo, rapaz. Que jejum de tolo é esse? Outra vez, o cara tirou o ovo do jejum. Ele não gosta de ovo, não come ovo. Um outro fez um jejum e acordava meio-dia já na hora de entregar. Essas coisas o diabo ri, zombam.
de pessoas que fazem um propósito com Deus e não leva a sério e brinca com algo muito sério. Então, naquele período, eu fico ali no sacrifício, eu evito sair, eu evito ouvir coisas que não edificam, eu deixo de ler alguns livros, passo a ler a Bíblia, vou meditar na palavra, eu oro um pouco mais, eu oro várias vezes naquele período, eu procuro me isolar um pouquinho, sabe? Eu saio um pouco do meu natural, às vezes eu fico na igreja, acordo 3 horas da manhã para orar, quando eu acordo, já acordo, fico logo de joelhos para buscar, porque se você não fazer isso, o seu jejum é perdido, é um tempo perdido. E não vai surtir efeito. Não vai surtir efeito na sua vida. Esses dias alguém me questionou que não acredita no jejum, porque disse que jejuou e não teve vitória. Eu perguntei como você fez esse jejum. Aí eu descobri que o que ele fez não foi jejum. Eu nem sei se é dieta. Não serve para nada o que ele fez. Porque jejum tem que ter um propósito. Tem que ter hora de começar, hora de terminar. Jejum tem que ter sacrifício. A barriga dói, aquela vontade de tomar uma água e você vai orar. Dá aquela vontade de comer aquela carne, aquela picanha que está lá no seu congelador, mas você vai orar. O jejum é você ter vontade de algo e você dizer não, porque você está em um propósito. Tem gente que precisou a despensa ficar vazia para poder fazer um jejum forçado. Mas o jejum verdadeiro é você ter a despensa cheia, a geladeira cheia, e você falar, eu não vou comer, porque eu não quero comer picanha, não quero comer lasanha, não quero comer feijoada. Eu quero comer da mesa de Deus, eu quero comer do maná de Deus. Aí você vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. E chega um momento que você vai jejuando e Deus vai te dando vitória, que você já sabe. Tudo que acontece, eu já sei, eu vou jejuar. E Deus vai te dando vitória, você vai ganhando confiança. Daqui a pouco, você é imbatível. Não tem lutas, não tem provas, não tem levantes que escreva você na fé. Não é forte isso? Sim ou não? Então, é desse jeito que eu faço o meu jejum. Agora, eu não sei se alguém comentou aqui, a Raniel escreveu, jejum é sacrifício. Alguém fez alguma pergunta aqui, meu Deus, sobre o jejum? Alguém tem dúvidas de como fazer o jejum? Sim ou não? Não? Então tá ótimo. Vamos orar. Amanhã, sexta-feira, eu estarei ao meio-dia e às 9 horas da manhã, na IEC Santo Antônio dos Prazeres, na corrente das águas que saram. No domingo, eu estarei às 9 horas da manhã em jejum e às 19 horas na quadrangular do Santo Antônio dos Prazeres, tá? A Rebeca escreveu aqui muito forte, Rebeca cabeleireira, muito top, uma das melhores da cidade. Vai domingo lá, Rebeca, está sendo convidada, tá? Então, eu peço a vocês, entra no jejum. Quer que Deus abra uma porta? Vai jejuar por essa porta. Quer a libertação de alguém? Vai jejuar por essa pessoa. Quer que a sua empresa cresça, quer prosperar? Vai jejuar por essa causa. Sabe? Irmãos, eu digo para vocês que não tem uma pessoa que fez o jejum certinho que não teve uma grande resposta. Agora, cuidado para você não estar fazendo jejum sem comer, mas está dançando, está brigando, está usando roupas inadequadas, está lendo livro de paixão, está assistindo novela, está brigando com o marido. Isso não vai adiantar nada. Vocês estão entendendo a diferença de fazer jejum e ficar sem comer? Sim ou não? Tá claro isso? Sim ou não? Então, faça o seu jejum valer a pena. E entra conosco nessa campanha. Vem domingo para nosso congresso. Vem domingo para o congresso. Nós vamos tirar uma semana de jejum. 24 horas de jejum. E eu tenho certeza que Deus nos dará grandes vitórias. Tá certo? Então vamos orar. Levante uma das suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, eu oro por essas pessoas que entraram aqui. Não estava programado, mas na agenda do Senhor, sim. Abençoa, cura, liberta, dá paz. Aqueles que estão enfrentando uma luta, estão passando por uma tempestade, que o Senhor estenda as tuas mãos, revela teu favor, teu amor, a tua misericórdia para com essa vida. Eu repreendo
toda tempestade, todo levante, toda guerra, toda batalha espiritual que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar essa live salva. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais, você reassiste algumas vezes, até pega um caderninho, vai anotando os versículos que foram citados e Deus vai te abençoar muito, tá? Te espero amanhã, 9 horas da manhã e ao meio-dia. É apenas 30 minutos de culto, tá, irmãos? Vai lá receber uma oração, é muito forte. E no domingo, nós vamos começar o nosso congresso, todos os domingos de fevereiro, 9 da manhã e às 19 horas, estaremos com uma mensagem muito forte, ativação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu me chamo Marcos Santana e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e fiquem todos em paz.